magnatas, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada. Estamos hoje aqui com uma presença ilustríssima, um verdadeiro magnata dos platinados, né? Nosso ilustríssimo amigo, como é o nome dele? Clay. Legal. Pronúncia, né? Praticamente um canadense. Clay, muito obrigado por participar hoje com a gente aqui. Sei que sua agenda é apertadíssima, né? Teve que dispor aí do dia de folga para vir aqui falar com a gente. E pra gente também é muito importante que estamos começando o canal, né? E trazer uma pessoa com um renome como o seu. O rei dos platinados. E até mesmo assim, é um prazer que você venha aqui contar essa história pra gente, tanto do seu cotidiano, sua vida pessoal e do profissional também, tá? Então, começando, eu queria que você se apresentasse um pouquinho aí pra galera. Fala aí. Olá a todos, eu sou a Clay Weigle, olá público do Magnatas, Papo de Magnatas, é uma honra estar aqui, é um prazer. Eu confesso que eu fiquei um pouco apreensivo, porque eu falei assim, tá, mas podcast, vida pessoal, aí dá aquele frio na barriga, né? Sim. Falei, ih, gente, será? Normal. Mas é uma honra estar aqui, muito obrigado pelo convite. Beleza. Então vamos lá, Clay. Conta pra gente como começou aí. Vamos falar primeiro da sua carreira. Como começou essa jornada sua aí no mundo fashion, dos cabelos loiros, platinados, que todas as mulheres desejam nesse mundo, e inclusive eu, se você quiser. Bom, eu vou começar me apresentando. Eu sou a Clay Weigle, como vocês falaram. Eu nasci em 1981, dia 27 de outubro de 1981, às 20h45, horário de verão, em Caruaru, Pernambuco. Uau. E eu nasci de uma família de classe média alta, e ali eu cresci, estudei, mas aos 4 anos de idade eu adorava brincar com os cabelos das bonecas das minhas irmãs. E também com os cabelos das minhas irmãs. Ali eu creio que surgiu aí uma paixão pelo cabelo. E a minha vida foi passando, eu tive a oportunidade de fazer um curso no Senac, né? Eu aprendi... Lá em Pernambuco. Em Pernambuco. Legal. Mas, inicialmente, eu fui autodidata, porque eu aprendi a cortar cabelo vendo o meu cabeleireiro cortar o meu cabelo. E o dos meus colegas, dos primos. E aí eu lembro que eu peguei minha mesada, um determinado momento eu peguei minha mesada, eu tinha 10 anos de idade, e eu comprei uma tesoura, e eu comecei a cortar o cabelo de todos os meus amigos da vizinhança. Ficavam todos iguais, mas ficava bem cortado. As mães das crianças não vinham atrás de você brigar? Imagina. Era a E época aí, daqueles cabelos era o tigelinha, favor, né? que o pessoal não, falava. você sabe que o tigelinha era o mais difícil de se Era? fazer, Caramba. porque era bem marcado, né? Então eu comecei a cortar todos os cabelos na vertical. Então eu começava vertical e ia emendando uma mecha na outra para medir e ia cortando. Só que eu começava de um lado, terminava do outro, depois vinha de frente para trás, de trás para frente. E aí eu aprendi a cortar cabelo, posso dizer que sozinho, só de ver. E eu tenho um tio, que ele é irmão da minha mãe biológica, e esse tio, ele é um cabeleireiro do público masculino, que hoje é muito conhecido como barbeiro, né? Sim. Na época já era conhecido como barbeiro, e ele fez uma grande carreira de sucesso cortando só cabelo masculino. E eu tive uma oportunidade de, em uma das minhas férias, quando eu tinha acho que 11 anos mais ou menos, 10 para 11 anos ainda nessa época, de ir passar férias na casa desse meu tio na Bahia, né? Que ele mudou para a Bahia desde muito jovem. E chegando lá, eu conheci a barbearia dele, fiquei encantado. E aí ele olhou para mim e falou, corta o meu cabelo. E aí deu um frio na barriga, eu falei... Querendo ou não, ele era seu ídolo. A inspiração, né? Se errar, fudeu. Verdade. Não, aí eu pensei, meu Deus do céu. E eu falei pra ele, falei, mas tio, ele falou, não, pode cortar, cabelo cresce. Que eu fiquei com medo de tomar uma bronca, né? Caso não ficasse legal. E aí eu fui, lavei o cabelo dele no lavatório, levei ele pra cadeira, coloquei a capa de corte. Detalhe, eu já... 11 anos, né? Eu tinha 10 para 11 anos. 11 anos. E detalhe, eu já sabia usar navalha. Nossa.
Que a navalha eu testei, eu comecei a treinar com espuma de barbear e uma bexiga de aniversário, cheio. Legal. E aí, se não estourar a bexiga, significa que você não vai cortar o pescoço de ninguém. Nossa, já cortaram muito, meu. E aí eu... Nossa, aqui. então... Eu cortava cabelo com aquele de R$1 no centro da cidade. Uau. Minha avó me levava lá, vamos cortar quase de graça, né? Esse de graça é muito caro. Deixar os buracos, enfim. Aí eu sei que eu comecei a cortar o cabelo dele. E quando eu tava quase finalizando, e eu não tava olhando pra ele, eu tava tão concentrado ali na cabeça dele que eu falei, meu Deus, eu não posso errar. E aí, quando eu fui pro acabamento, que eu terminei, eu falei, e aí, tio, gostou? Quando eu olhei pro espelho, isso é uma coisa que me emociona muito. Ele tava chorando. Caraca. E aí... Vocês eram próximos? Sim, era meu tio materno. Meu pai tem 10 irmãos, eu não sou próximo de todos, você entendeu? Vê muitas vezes, legal. Sim. Entendeu? E aí ele tava chorando, e aí eu tomei um susto, eu falei assim, o senhor não gostou? Ele falou, não. Eu fico muito encantado de ver que Deus te deu um dom, então aproveite. Porque, aproveitando esse gancho, eu não acreditava muito sobre essa história de dom, porque acho que eu nem entendia muito, por isso que eu não acreditava. Mas sim, pessoas nascem com predisposição para determinadas áreas, elas se tornam brilhantes naquela área que ela escolhe por causa dessa predisposição. Exatamente. Então eu acredito sim que dom existe. Sim. O que a gente pode fazer com ele é aprimorá-lo, aperfeiçoá-lo. Exatamente. Isso eu acredito. E o legal é que você enxergou esse dom desde jovem, muito jovem, Sim. e persistiu nele, né? Porque eu, por exemplo, tive alguns dons, por exemplo, a música, mas eu não persisti tanto. Talvez poderia ser um músico hoje? Sim, ou não. E você acreditou e hoje você vive muito bem disso. Sim. Olha, aproveitando esse gancho que você falou de dom, por exemplo, eu quando era criança, eu me vejo com 6 anos de idade, 7 anos de idade, eu amava dançar. E o meu sonho era ser bailarino. Só que eu sou de uma família extremamente religiosa, muito preconceituosa com relação à homossexualidade, né? Naquela época existia também muito preconceito, Sim. eu sou da década de 80. O preconceito era moda nessa O época, preconceito era moda, e uma moda cruel, diga-se de passagem, né? As pessoas que eram homossexuais eram vistas como uma aberração, como uma doença, né? Entendi. E eu pedi pra fazer balé, e aí o meu pai me colocou no Kung Fu. Ou seja, Não, natural. mais literal impossível, do quanto que aquilo era estarrecedor pra ele, né? Complicado, hein? Mas fiz Kung Fu, me apaixonei pelas artes marciais, por incrível que pareça, o que a princípio poderia até me gerar um trauma. Pelo contrário, eu aproveitei a oportunidade e me encantei. Sim, sim. Mas não segui carreira, como dá pra perceber, né? Talvez você tenha escolhido a carreira certa, né? Então, um outro sonho, e que hoje é meu hobby, que também da época que eu me via muito cantarolando, e eu sempre gostei muito de música. E eu amo cantar. E canto, não profissionalmente, mas canto por hobby, vou pra muitos karaokês. Eu já vi você fazendo falsete. Já participei, inclusive, de campeonato em karaokê. E é óbvio que eu tinha que ganhar, né? Porque senão eu não ia ficar satisfeito. Foi muito gostoso na época. Então, assim, eu tive vários sonhos. Mas o que mais preencheu a minha alma, o que mais me encantou, foi de fato a arte de embelezar vidas. Porra, que da hora, cara. Agora deixa eu perguntar, e como foi a sua... Como você migrou pra São Paulo? Jornada, A né? sua jornada dos 11 anos que você cortou o cabelo do seu tio, tal, tudo, até você vir parar aqui em São Paulo e virar o que você virou. Então, a minha trajetória ela é dividida em etapas muito marcantes, né? Como eu falei, eu sou de uma família extremamente religiosa, uma família muito bacana, até certo ponto, uma família realmente que eu considero uma família maravilhosa, que era o que o que o universo predestinou para mim, sim. era aquela família, não é? Eu saí da minha casa, eu saí da casa do meu pai, porque meus pais se divorciaram, eu tinha 11 anos, eu sou um dentre 4 filhos do casamento deles, né?
E eu tive experiências na minha família, na infância, por exemplo, isso eu nunca contei, imagina, em público nunca, mas vocês vão ter aqui em primeira mão. Venho de uma família religiosa, tive uma criação religiosa. Aos 4 anos de idade eu me deparei com a minha primeira grande dor da minha vida, que foi a questão do abuso sexual, né? E eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas às vezes falam assim, mas veio de família rica, veio de família de classe média, nunca teve contato com as mazelas que o mundo tem para as pessoas de minoria, ou de maioria, perdão, menos abastadas, né? De dinheiro, Apossadas, né? Exato, classes sociais inferiores. Não, com 4 anos eu infelizmente tive contato com essa situação. Foi um período que assim, não dá para quantificar, porque realmente a gente gera alguns bloqueios na nossa mente, acho que até para não sentir tanta dor. Sim. Então, assim, 2 pontos muito traumáticos. Aos 3 anos de idade eu fui torturado por uma babá. Caraca. Uma babá. Uma babá que era contratada para tomar conta de mim, das minhas irmãs, quando os meus pais saíam. Você tem memórias disso? Tudo, eu lembro de absolutamente tudo. E eu lembro que um dos carros do meu pai, ele tirava o banco do passageiro para transportar mercadoria entre uma empresa e a outra empresa dele. E esse banco que ele tirava ficava dentro de um quarto muito escuro da nossa casa, que era muito grande a casa, era uma mansão, na verdade. E ela, quando os meus pais saíam, que eles iam embora, ela me colocava nesse banco e ela me amarrava de corda, fechava a porta e ia dormir, ia brincar com as minhas irmãs. Filha da puta. Não tem, acho que não tem outra... Nossa, não tem outro Não tem outra termo, expressão não tem. melhor, né, para poder tem. falar. E aí, o que acontece? E aí, isso aconteceu com uma frequência, aí é onde está o X da questão, eu não sei quantificar. Eu sei que foram muitas vezes. Você sabe que aconteceu, foram muitas vezes, mas eu não sei quantos meses ou semanas eu passei por aquilo, né? Por aquela tortura. E aí a vizinha do lado, a casa era muito grande, era muro alto, uma distância de uma casa muito grande, de uma para outra. Condomínio? Não existia nem condomínio, acho que nessa época. E aí eu sei que a vizinha chegou pra minha mãe, né, e falou assim, olha, quando você sai, o teu filho grita muito, né? E aí ela não entendeu muito, falou assim, vamos averiguar, vamos ver o que aconteceu. Resumindo a história, um dia ela ficou de tocalha, fingiu que estava indo embora, depois do almoço, e ela ouvia da esquina da rua os meus gritos. E aí foi desesperador. Ela contou depois isso pra mim, que ela conseguiu entrar em casa enquanto a minha tia me socorria. Ela não teve outra ação senão espancar essa infeliz que fez isso comigo. Por que eu tô pontuando isso? Então, eu sou fruto de uma tortura, eu sou fruto da vida de abuso sexual, e que eu falo de estupro. Eu não estou falando aqui de assédio, eu estou falando de estupro. Eu fui estuprado dos 4 para os 5 anos de idade por uma pessoa da família e uma pessoa próxima da família, que é como se fosse um irmão adotivo da minha mãe. A pessoa da família eu prefiro não falar aqui, né, porque não vem ao caso. E assim, e aonde eu quero chegar? Dali começou a se construir, então, a personalidade chamada a Crianças, a gente tá gravando aqui, depois vocês vão, tá? Depois vocês vêm aqui. Eles querem participar. Eles querem jogar na máquina. É assim mesmo. Ó, Faz vamos lá, parte. depois que a gente terminar, eu chamo vocês, tá bom? Vai lá, beijo. Ó, a mamãe tá chamando vocês. Vai lá ver. É sério, vai lá. E aí, assim, Perdão. imagina, dessa situação toda, então, nasce o Aclay. Nasce um pedaço da minha personalidade. Porque dali eu cresci com uma força que eu não conhecia, eu cresci com uma ajuda
posso dizer espiritual, que eu não fazia ideia do que estava acontecendo, mas eu fui muito protegido, diga-se de passagem, né? Apesar de tantas desgraças, eu posso garantir que eu fui uma das pessoas mais abençoadas que eu conheço na minha família, não é? Então, dali então criou-se a minha personalidade, destemido, guerreiro, nunca tive medo de nada, hoje eu percebo que o meu medo era ser ruim para as pessoas. Então eu peguei tudo de ruim que aconteceu comigo e eu transformei a minha vida da melhor maneira que eu sabia fazer, que eu pude fazer. E aos 11 anos de idade, já formado, já sabendo cortar cabelo, já com a minha vida profissional, entre aspas, encaminhada, exato, eu decidi sair de casa. Porque eu não era feliz no meu seio familiar, né? Eu não tive uma estrutura familiar com os meus pais biológicos. Mas eles já eram separados. Eles já estavam separados aos 11 anos. Dos 10 para os 11 anos eles separaram e aí, enfim, eu decidi então sair de casa. Como assim? Vou seguir minha vida. E eu pensei, preciso ir embora, vou para a Bahia, porque eu conhecia muita gente lá, até por causa das férias, que eram recorrentes, que eu ia para lá. Falei, vou para a Bahia, vou construir a minha vida, vou me formar, vou fazer minha faculdade, vou estudar e eu quero seguir essa área. Então você imagina que quando eu cheguei na Bahia, foi um divisor de águas muito grande. Porque primeiro que quando eu anuncio e falo assim, olha, estou indo embora de casa. Não, você não vai embora de casa, porque se você for embora de casa, eu vou mandar a polícia rodoviária parar o teu ônibus e vou te trazer de volta. Falei, não adianta, você vai fazer isso 10 vezes e eu irei embora 20, 30, 40, 50. Já estava determinado. Já estava determinado. Eu queria sair daquela casa, eu queria construir a minha vida, independente deles. Alçar voos maiores. Alçar meus voos. Você já sabia que precisava evoluir de alguma forma e essa era a única forma. Mas eu confesso que eu não tinha ideia do caminho que eu iria trilhar e o quão momentos difíceis eu iria passar na minha vida. Com 11 anos é Sim, difícil, né? outra coisa, eu tinha berço de ouro, eu tinha tudo, eu tinha dinheiro, eu tinha tudo, estudei em os melhores colégios desse país, eu estudei na infância, entendeu? Então, assim, eu não fazia ideia do que eu ia encontrar pela frente. Mas eu fui. Chegando então na Bahia, que foi um divisor de águas na minha vida, eu fui tentar trabalhar na minha área, não consegui. Foi não, só não na minha cara. Acredite, pasmem. Eu fazia cabelos a domicílio de algumas pessoas que eu conhecia, mas para ganhar o meu sustento e continuar estudando, continuar morando, vivendo, eu fui vender produtos de dedetização porta a porta. E eu era o recorde de vendas. Toda semana eu batia recorde de vendas. Porque eu precisava daquilo. Sim. Passado um tempo, eu descobri a fórmula. Porque o produto que eu vendia era caseiro. E aí eu descobri a fórmula prontamente. Peguei o dinheiro que eu ganhava, comprei a matéria-prima, comprei as embalagens, mandei fazer rótulo numa gráfica e aí eu fui vender o meu produto de dedetização. Isso no começo dos anos 90. Aham. Já nasceu o empreendedorismo. Em Salvador? Em Salvador. Porra. E eu vendia... Cedo. Não, e aí eu trabalhava com cabelo, mas vendia o meu produto porta a porta, porque era o que me sustentava. Você tinha Sim. 2 empregos. 2 empregos. Confesso que eu fiquei viciado nessa história de 2 empregos. E aí passaram-se os anos e eu fui trabalhar, fui vender um produto de dedetização numa locadora na Estrada do Coco. A Estrada do Coco é a linha verde de Salvador, que vai para Forte, né? Só que bem antes, perto do aeroporto, tem a cidadezinha chamada... É do ladinho do aeroporto, agora me deu branco, que logo depois vem Jauara, Embepe, que são as praias de lá. E eu morava nessa cidade, logo vizinha ao aeroporto de Salvador, que eu esqueci completamente o nome agora. E eu fui oferecer para a dona de uma locadora no centro dessa cidade, porque eu vi que tinha muito cupim na porta da locadora dela. E eu fui vender a dedetização. Com ácido bórico. Imagina. E aí, rapaz, chegando lá, eu conheci a dona, ofereci pra dona, vendi a dedetização pra rede de locadoras, que ela tinha uma rede,
E ela me contratou para trabalhar na locadora dela, que com um mês de locadora eu assumi a gerência de uma que era uma loja, na galeria de um grande supermercado, de uma rede grande de supermercado que existe no país inteiro. E eu assumi então aquela locadora. Quantos anos? Ali eu tava com 15 anos. Caramba. E aí eu tive, então, a oportunidade de dizer, puxa, relaxei, agora eu posso me dedicar só aos estudos, vou ter uma vida mais tranquila, porque tinha ali um salário fixo para pagar minhas contas, e final de semana poderia ainda continuar fazendo cabelo, que é o que eu sempre amei. Ok. Recebi um convite, então, porque eu já trabalhava nessa época com cabelo, tinha me aberto um salão, resolveu me abrir uma porta de uma rede famosa, que é a rede Barber Beauty de Salvador, que seria hoje, tipo, a melhor de Salvador, né? Na época já era e hoje continua sendo. Ah, existe até hoje? Existe. E eu fui contratado. Então, por indicação de uma cliente minha, eles me chamaram e eu fui contratado para trabalhar na Pituba, que é um dos bairros mais nobres de lá. Então, saio da locadora e vou trabalhar só em salão. Só que com aquele frio na barriga, porque cabeleireiro não tem salário fixo. Então, eu tinha que me virar nos 30. Mas nesse mesmo ano, uma amiga, Célia Macedo, que amo de paixão, que ela foi também um divisor de águas na minha área, na minha vida profissional, né? Na área. E a Célia já era vendedora antiga de cosméticos, que ela só atendia a região nobre de Salvador. Eis que ela me conhece dentro do Barber Beauty, se encanta por mim. E ela me indica para um distribuidor de cosméticos, na época, a marca Joico. Que é uma marca mundialmente conhecida, que é uma das melhores do mundo, né? E eu fui ser técnico. Eu falei, meu Deus do céu, mas eu amo fazer cabelo, já estudava muito, tudo, mas não... Falei, o que eu vou ensinar para esse povo? Então eles me mandaram para um treinamento. Aí foi amor, paixão. Ali eu vi que era o tesão da minha vida, era além de fazer cabelo, também atuar na área técnica. Devolver para a vida o que a vida estava me dando. Entendeu? Dar para as pessoas o conhecimento que a vida me deu a oportunidade de adquirir. Ok, vamos um pouquinho mais adiante. Fiquei, acho que, não cheguei a ficar um ano, né, nessa marca. Sendo técnico. Sendo técnico deles, treinado, dando curso, visitando o salão no início da semana e o final de semana no salão. Aí eu conversei com o dono do salão, olha, eu vou me dividir entre as duas áreas. Sim. Porque eu me apaixonei, eu quero muito trabalhar como técnico. Ok. Eis que o dono do salão concordou e ok, ali também eu tinha um salário fixo, que para mim também era uma segurança boa na época. Ajudava. Até porque pouco tempo depois viria a faculdade. E aí eu ia precisar ter esse amparo, né? Resumindo, eis que uma grande marca italiana que chegara no Brasil em 1997, a Alfa Parf, descobre que existe um garoto muito jovem, mas assim... Promissor. E que estava arrebentando, fazendo um trabalho lindo em Salvador, com a concorrente deles, não é? Com a Joico. E aí eles me convidam e eu sou contratado para ser o primeiro técnico mais novo da marca no mundo. Caramba. Então, eu fui o técnico mais jovem do Brasil, porque não existe na história técnica das grandes marcas nenhum cabeleireiro que adentrou a uma grande multinacional aos 15 anos de idade. Para dar treinamentos para cabeleireiros com 30 anos, com 40 anos de profissão. Uma vida inteira cortando cabelo. Exato. Mas por quê? Aí é onde entra a história do meu tio lá atrás. Deus me deu um dom. Mas Deus não me deu um dom só de fazer cabelo. Deus me deu o dom de aprender fácil e de saber passar o conhecimento adquirido. Então, aí eu descobri que eu tinha o dom da oratória e que eu conseguiria, então, desbravar o mundo com o meu dom da oratória. Não é? E eu fiquei nessa marca até os 23 anos de idade.
Caramba, cara. Foi assim, foi um presente. Ali foi minha grande escola. Então, fazendo um resumão, porque o podcast não pode ser 10 anos, né? Tem que ser rápido. O tempo é seu. O tempo é seu. Acabou, velho. Resumindo, fazendo um resumão, ali eu me formei no colegial, ali eu fiz minha faculdade de química, eu fiz minha pós-graduação em cosmetologia e de repente Salvador ficou pequeno para mim. E eu precisava desbravar o mundo. Veio pra Selva de Pedra. E aí eu vim pra Selvas de Pedra e que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Por quê? Eu não sei se vocês repararam no início que eu falei, minha mãe biológica. Sim. Eu ia perguntar isso bem depois, mas já tava... Vai. E aí, bom, diante de todo... Eu quis muito falar pra vocês sobre a questão do abuso, da tortura, né? Do fato de ser sido torturado e abusado sexualmente na infância. Por quê? Essa criança ferida, magoada, ela me acompanhou todo esse trajeto da minha vida, até o dia que eu resolvi, tive estrutura para cuidar dessa criança. E eu não tinha ideia, eu sentia muitas dores, eu sempre que me via sozinho, eu me sentia triste com relação à minha vida familiar, o meu psicológico muito abalado também. Mas nessa parte aí, a família ficou lá, como não tinha contato, como que eu não entendi esse meio termo com a sua família? Eu rompi com a minha família no dia, rompi laços com a minha família no dia que eu decidi ir embora, porque quando eu falei, vou embora, vou seguir os meus sonhos, então esqueça que você tem família. Por quê? Para eu ser da família, eu tinha que ficar lá, terminar meus estudos, fazer minha faculdade. Virar cabra macho. Não, tomar conta das empresas do meu aquela pai. Coisa de pai pra filho. Exatamente. Entendi. A partir do momento que... e o cabra macho faz parte também, né? Então, por isso que eu perguntei, tinha que ser cabra macho, né? E aí, assim, e eu falei, não, eu vou ser o cabra macho na minha vida, ao meu jeito, seguindo o meu sonho. Eu quero. Exato. E aí eu fui embora, foi quando eu rompi com eles. E lógico, ficou um hiato, ficou uma lacuna muito grande aí nesse meio tempo, né? Porque você imagina, eu com tenra idade saindo para o mundo, eu cheguei em Salvador, como eu falei para vocês, eu passei coisas lá dificílimas. Porque as pessoas que a princípio, não, vem, você fica aqui em casa e aí a gente vai te ajudar. Cara, de cara eu cheguei, com uma semana eu não tinha onde dormir. Porque as pessoas que me disseram, a gente vai te apoiar, me viraram as costas e de repente eu me vi sem ter onde viver, o que comer, onde trabalhar. E eu cheguei a dormir em construção abandonada, entendeu? Caraca. E de ligar, inclusive, pro meu pai e falar assim, olha, eu tô aqui tentando viver o meu sonho e tudo, só que eu tô passando fome, eu não tenho dinheiro para comer. Problema seu. Você falei, quis ir embora? Exatamente. Eu falei, então tá bom. Ali eu falei, só de raiva eu vou dar certo. É isso mesmo. Nossa, que doido. Bem isso. Cara, conta da chegada da Selva de Pedra. Mas aí complicado. eu chego na Selva de Pedras, a minha vida profissional super estruturada, já reconhecido nacionalmente por grandes indústrias e muitos colegas da profissão. Mas isso é essa parte pessoal da minha vida é algo que ninguém sabe, é algo que eu nunca falei, não é? Em lugar nenhum. E, aliás, eu estou escrevendo um livro faz uns anos e eu empaquei aí em algumas coisas que eu ainda tenho que digerir para poder colocar no livro, né? Da minha vida. E com certeza eu virei, tá? Para divulgar o livro. Vamos fazer a divulgação. Com certeza eu virei. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, aí vem um lado sombrio que eu acho muito importante eu falar aqui, porque não sei se alguma pessoa que está nos assistindo ou que está ouvindo o que eu estou falando aqui pode ter passado por isso e, de certa forma, eu quero também, inclusive, deixar um recado no final, Sim. caso alguém tenha passado por isso, que eu tinha umas pessoas que conhecia aqui, que eu vinha todo ano para as feiras nacionais, que na época não existia Beauty Fair, não existia nem Beauty Fair, nem a feira, a Hair Brasil não existia. É anterior à Hair Brasil, que era a Cosmoprof. Foi a primeira feira? É a primeira, se eu não me engano, foi a primeira feira que existiu no Brasil, foi a Cosmoprof. E eu vim pra cá, uma das vezes que eu vim, eu tinha 18 anos incompleto. Eu já
fazia faculdade, que eu tive que cursar faculdade você com saía de liminar. Salvador e vinha lá Isso, cedo. por causa da empresa que eu trabalhava, né? Ela te bancava e você vinha. Não necessariamente. Vai lá se especializar. Não, a gente tinha acesso a tudo, o hotel era por conta deles, mas assim, tipo, te vira negão. Tem dinheiro, vai, não tem, fica em Salvador. O seu happy hour por sua conta, amigo. Né? Entendi. E aí, Mais ou menos isso. pois é. E aí eu cheguei aqui e eu conheci algumas pessoas aqui. Tem até uma pessoa que eu conheci que na época eu tinha 19 anos de idade quando eu a conheci em Salvador. Eu era solteiro, tava num carnaval e eu tinha conhecido uma pessoa muito bacana, tal, na época no carnaval, e falou assim: "Ah, você não pensa em ir para São Paulo?" Eu falei: "Ah, eu penso e eu vou em breve." E acabou que a gente se curtiu e a gente começou a namorar. E eu falei assim, puta, eu vou ter que antecipar essa ida pra São Paulo. Porque, tipo, o cara morando em São Paulo, eu morando em Salvador, esse relacionamento não ia dar certo. Não tinha WhatsApp, né? Não, eu sou cringe, né, que o pessoal fala. Somos cringe. Os cringes, Somos. Ai, a geração Z que tá chegando agora, bebê. ZYP4. Eu mandei um que a gente gravou, até falei pro pessoal, eu vou falar de novo. Pessoal, vocês sabem o que é biblioteca? Procura no Google. Só isso. E por favor, respeite a história dos nossos cabelos brancos. Exatamente. Porque você não sabe o que é um mimeógrafo. Uma máquina de datilografar, por exemplo. Eu também fiz. Eu fiz, mano. Olha, e aí, resumindo, aí eu falei assim, bom, é porque tinha que ser. Aí esperei, terminei a faculdade, terminei a pós, e a gente se falando, tudo, e eu vim embora para São Paulo. Só que aquela criança ferida, torturada, judiada, ainda existia dentro de mim. E quando você entra num relacionamento a dois, e ali era um relacionamento sério, porque eu estava mudando a minha vida de um estado para o outro, vindo para um lugar onde eu não conhecia absolutamente ninguém. Eu só fazer uma coisa, Diga. Você veio por causa do relacionamento ou por causa da profissão? Os dois. Os dois. Tá. Os dois. Na verdade, um acabou ajudando o outro. Exato. Falei, fui. Mas, quando você veio, teve que, tipo, começar do zero de novo aqui? Então, eu pedi transferência da Alpha Parf na época, né? Eu Que falei, é a gringona. exato, a marca italiana. Eu falei, olha, eu preciso de uma colocação em São Paulo. E aí pedi ajuda, só que, infelizmente, que isso é uma coisa que eu acho podre, mas eu tenho que falar, por eu ser essa pessoa que sempre fui muito desbravador, sempre fui muito à frente do meu tempo, sempre fui muito destemido e muito chato. E corajoso. Corajoso sempre e muito chato com relação a conhecimento. Eu não abro a minha boca para falar de um assunto que eu não tenho conhecimento, que eu acho isso horrível, né? E aí, isso assusta. E eu tinha colegas que eu consideravam amigos dentro da diretoria da empresa, que eu falei, eles vão me ajudar, porque eu não quero sair da marca, gosto muito da marca. Imagina, tesourão total. Nunca que a gente vai deixar o Aclay vir aqui, porque se o Aclay entrar, a gente perde o... Olha que mentalidade hipócrita. Boba, medíocre. E aí... talvez imaturo, só. E aí... Me tesouraram, eu não consegui, mas eu vim mesmo assim, porque assim, essa é a vantagem da minha profissão, eu trabalho em qualquer lugar do mundo que eu chegar, mas comecei do zero, respondendo a sua pergunta, tive que recomeçar, porque procurei um salão para trabalhar, e eu lembro que o único salão que me abriu as portas, na época, era o Nando, que ele era bem conhecido no Itaim, ele atendia a Joana Prado, atendia a feiticeira, né? que na época... Boas lembranças. Então, que na época ela já estava estourada, né, com o papel de a feiticeira, atendia a tiazinha, atendia a linda, que eu amo de paixão, a Ellen Ganzaroli. Queremos ela aqui. Que nós nos encontramos várias vezes depois e foi impressionante como ela lembrou de mim, foi gostoso. E toda vez que a gente se encontra, a gente se conversa, ela fala, nossa, como você tá lindo, tal, última vez. A gente se tieta. E eu amo a Ellen Ganzaroli de paixão. Falou que ela é muito gente boa. Ela é gente boa e ela é muito mais do que aquilo que você vê na televisão. Ela é uma pessoa muito generosa, é uma pessoa muito humana. E aí, o que acontece? Esse cara me abre as portas do salão dele, eu comecei lá e ele... O Nando. E ele foi me passando clientes, eu fui construindo uma cartela de clientes.
E ali, então, comecei minha vida em São Paulo como cabeleireiro. Eu morava na Vila Clementino, que é do lado do Shopping Santa Cruz, e eu trabalhava no Itaim, então era tipo um ônibus para ir, um para voltar. Nossa, já começou na parte nobre de São Paulo, né? É, porque, na verdade, eu comecei a vir pra cá namorando um médico bem-sucedido, né? Tá certo. Eu sei, olha, eu penso da seguinte forma, mas era interesse? Não, não era interesse. Eu nunca fui interesseiro, mas eu nunca olhei pra gente que não fosse, ao menos, do meu nível. Sim, não Desculpa, Tá pode certo. parecer ruim o que eu tô dizendo aqui, mas é a minha realidade. Mas nunca se apaixonou por um podrinho nesse meio tempo? Não, nunca. Não? Eu acho que meu filtro, nesse ponto, ele é muito, muito bom. Sacanagem, né? Mas brincadeiras. Mas brincadeiras à parte, gente. O amor não tem título, tá? Bom, vamos lá. E aí, tal, cheguei tal, e trabalhei. E aí vem a parte sombria, né? Porque aí eu me vi em São Paulo, com uma pessoa tendo esse relacionamento com esse médico, que eu não vou falar, óbvio, o nome aqui, até para não expor. Quem me conhece sabe quem é. E eu não tinha ideia que eu estava me metendo com relação ao relacionamento na pior fria da minha vida, porque era uma pessoa extremamente doente, psicamente doente. Caramba. Não, era uma pessoa manipuladora, cruel, e eu estava embarcando num relacionamento abusivo ao nível hard. Como diria hoje, tóxico? Não, tóxico ali não tinha nada, ali era radioativo mesmo. Já era Chernobyl ali, já. É Chernobyl, nível Chernobyl. Só que aí você pensa bem, uma criança com o histórico que eu tinha, dificilmente eu iria atrair alguém melhor do que ele para minha vida. Claro, os afins se atraem. Eu era o abusado e eu estava procurando inconscientemente um abusador. Inconscientemente. Inconscientemente eu buscava um abusador. Que louco, cara. É muito louco. E eu só descobri isso depois de 10 anos de psicoterapia, que eu fui entender por que eu atraía aquela pessoa pra minha vida. E ali foi muito grave. Mas peraí, só um minuto. Vocês conheceram em Salvador? Nos conhecemos em Salvador, eu morava lá. Ele foi passear, porque a família dele era de lá. Não, e ele fez E ele fez faculdade de medicina lá, né? E depois ele veio fazer especialização. O cara é famosérrimo, o cara foi reconhecido. Cirurgião plástico? Não, ele é infectologista. Vai pesquisando depois, Ele é infectologista. Ele é reconhecido, inclusive, uma tese dele de mestrado que ele defendeu. Ele recebeu prêmio nos Estados Unidos. O cara é um gênio na área dele como infectologista. Como ser humano, não sei hoje como ele está, mas pra mim, lixo. Na época, foi uma bosta, um lixo. Desculpe o palavrão. Tem que falar aqui. É. Você pode falar o que você quiser. Aqui você Papo fala de o que magnata você foi feito pra quiser. isso, cara. E aí... Você manda ele tomar no cu, se Não. você quiser. Se ele quiser porque xingar. você foi um filho da puta com o cara. Ó, sabe? Você foi um arrombado médico, com ele. se você Puta estiver merda. vendo, tô nem aí pra processo. Vai tomar no cu. É. Pronto. Processo Tá a gente. falado. Não tenho nada mesmo. Você é processar o que? A única coisa que tem de valor são meus filhos. Você não vai levar meu ruivo e nem minha Fusca e loira. o Celta, pode levar. Mentira, ele tá E aí, gente, você entende que então eu atraio essa pessoa pra minha vida. E eu fui apresentado a então a pessoa mais importante da minha vida. Você veja, mesmo a pessoa sendo tão tóxica, mesmo a pessoa sendo tão ruim, mesmo a pessoa chegando na minha vida e fazendo pressão psicológica, porque aí eu sofri o abuso psicológico também, que é um dos piores que existe no mundo, ruim. né? Mas foi através dessa pessoa que eu conheci o maior e mais lindo presente que o universo poderia me dar, que foi minha mãe de coração. Eu sei. E aí começa então... O Aclay profissionalmente estava engatilhado, o Aclay homem destemido, guerreiro, sem medo de nada, de repente tem uma grande oportunidade na vida, porque foi ela que me direcionou para tratamento, foi ela que me ajudou psicologicamente, foi ela que me ajudou a enxergar que apesar de tanta dor, existia saída e que a vida não era só aquela dor que eu sentia dentro de mim. Aquela cicatriz A dor, a ferida ia parar de sangrar, eu ia
curar aquela ferida, a cicatriz vai existir pro resto da minha vida, mas tá sarada, tá cuidada. Só que, como eu a conheço? Eu a conheci quando eu tentei o suicídio. Por quê? Eu, com todas as dores que eu tinha dentro de mim, e eu projetei nessa pessoa que eu namorava, o meu salvador da pátria, quando na verdade o cara era um bosta, era um manipulador, um ordinário, um ser cruel que eu não posso... Tava te deixando menos a Clay. Exato, que eu não posso nem chamar de humano, né? Não posso chamar essa pessoa de humano. E aí, foi aí então a minha grande saída, né? Ela me cuidou, e aí eu posso falar uma coisa sem medo do que estou dizendo, que foi o meu primeiro colo, o meu primeiro cafuné, o meu primeiro eu te amo, o meu primeiro você é importante sim para alguém no mundo. Mas a Cleice não tinha isso em casa? Não, eu nunca tive em casa. Em casa a gente era espancado na infância, né? Tinha também essa violência física do meu pai, que ele sempre espancou muito. Me desculpe se ele estiver assistindo, mas é a realidade. Ele judiou muito dos 4 filhos. Aliás, dos 3. A mais nova não sofreu na mão dele. Então, assim, foi tudo muito lindo. O presente que a vida me dá quando ela coloca a minha mãe de coração na minha vida. Ali, então, eu finalmente comecei a vida. Eu comecei a vida. Virou o Aclay foda dos cabelos. Da vida. Na Que é uma puta vida. história, né? Na vida. Essa história não dá um livro, dá uma série, né? É uma série. Dá mesmo. Sim. Beleza, vamos lá, ó, galera, chegou agora aqui, ó, pãozinho, fresquinho, Rapigael, artesanal, Rapigael, depois a gente vai deixar o link aí na descrição, beleza? Vou experimentar pra ver se tá bom. É bom mesmo. Que legal. Bom. Bom, então, veio então, né, a minha mãe de coração e ela foi o meu suporte, ela foi esse alicerce ali. Eu comecei a construir uma nova história para a criança chamada Aclay Weigle. E aí eu fui fazer terapia, não é? A minha mãe, ela me ajudou muito. Eu fui fazer terapia e eu pude resgatar essa criança interna, eu pude perdoar as pessoas que fizeram isso comigo. Foi fácil? Não foi fácil. Mas eu consegui porque, gente, olha, quem tem trauma, quem sofreu qualquer tipo de trauma psicológico, físico, merece fazer uma terapia. Merece, deve procurar a ajuda de um psicoterapeuta. Por que eu tentei tirar a minha vida? Por quê? Porque eu só sentia dor. Então, assim, apesar de ter minha vida profissional tão bem estruturada, quando se tratava da pessoa Aclay, eu era... Exato, estava perfeito. Então, assim, a pessoa física, como você falou, era muito infeliz. Sério? Você tipo ia trabalhar, vamos supor. Quando eu estava trabalhando, era o meu bálsamo celestial. Eu não sentia nada, por quê? Acontece uma coisa comigo quando eu estou dando uma aula, acontece uma coisa comigo quando eu estou fazendo um cabelo de uma cliente minha, eu esqueço do mundo. É uma coisa tão mágica, é uma coisa tão linda, que é como se eu desligasse ali um botãozinho que eu não sinto, eu não vejo, eu sinto aquilo. Eu me conecto com as pessoas que estão ali à minha frente, seja numa palestra, ou eu me conecto com a cliente que está sentada na minha cadeira e só existe eu e ela, ou eu e eles, no caso da palestra, naquele universo. Agora, mesmo hoje, renomado como você, tipo, pica do caralho, cabelo. Quanto palavrão numa frase só? Ah, a gente fala muito palavrão, não tem jeito. Obrigado. Onde você se desliga, vamos supor, você tem um companheiro há 15 anos. Sim, vou chegar lá. Você tá tretado com ele, você tá muito puto, tá muito bravo com alguma coisa com ele, sei lá. Aí quando você chega lá pra trabalhar, você desliga a sua chave. Total. Tipo, o seu jurídico. Total. Não, E esse é difícil de fazer. Não, Muito difícil. não é nem a questão assim. Eu posso estar vivendo o problema que for. Total, assim, o que for.
eu desligo, porque é incrível. Eu tenho que me concentrar naquilo que eu tô fazendo, então não existe espaço para outros pensamentos. É uma coisa muito automática. Eu acho que isso é mais um dom que eu nasci. É difícil. Aham. Meu, eu carrego, tipo, vamos supor, se eu tô com um problema em casa, eu carrego, tipo, pra empresa. Se eu tô da empresa, eu carrego pra casa. Eu sei que você tem que saber separar isso. Sim. Que é muito difícil. É muito Você sabe difícil. disso, Eu sei disso. A gente tem conversa muito Às disso, vezes eu você sai de casa já com aquela coisa, aquela briga, você fala, nossa, meu dia vai ser uma porcaria, vou... Mas você tem que ter aquela chave de parar e pensar, falei, meu, se eu continuar assim, por exemplo, ele é como se fosse um cirurgião de cabelo. porque isso é absurdo. Você entendeu? Ele tem umas técnicas, se ele fizer uma merda ali, a pessoa... É a Mas eu acho visão da pessoa, cara. Ele trabalha com um pessoal do alto escalão. É. Não, é verdade. Sim. É diferente do... Não vou rebaixar ninguém, mas é diferente de você ir num salão de beleza ali da quebrada, que tipo, o cara vai ficar, vou fazer um loiro. O loiro sai laranja. Mas aí é... Não, mas aí, tipo, a cliente olha, aí, tipo, ela pensa, ela vai falar assim, pô, cara, eu pude pagar, você entendeu? Sim. Ela, tipo, é um comum acordo. Você não, você tá indo onde a pessoa paga, tipo, deixa o meu carro lá pra fazer o cabelo, deixa o meu carro pra fazer o cabelo, e você fala, caralho, cabelo top, esse que eu fiz, e ela pode olhar e falar, puta, não ficou do jeito que eu queria. É foda. Mas você sabe... Só que é o que eu tô falando. Eu tô falando separar o PJ O pessoal do profissional, Entendeu? Aí você fala, puta, aí já tipo, emputece tudo, tá ligado? Aí não liga a chave. Ou você consegue. Não, eu na verdade, assim, uma coisa que eu aprendi, e isso também eu devo muito ao meu curso que eu fiz de visagismo. Visagismo, as pessoas acham que é só você adequar a cor, o corte, o estilo do cabelo à personalidade da pessoa. Não. Quando você faz um curso de visagismo, você aprende a ler o ser humano, lógico que de uma forma superficial, mas você percebe ela pelo andar, você percebe ela pela forma de falar, você percebe ela pela forma de te olhar, entende? E quando você respeita o outro e você se dispõe a ouvir o outro, então dificilmente você vai entregar algo que não era o que o outro esperava. Lembrando que 90% das clientes que sentam na nossa cadeira, ela tem uma ideia do que ela quer, mas ela passa essa ideia de uma forma completamente contrária, porque ela passa de uma visão de leiga. Você chega para uma cliente e fala assim, olha, eu vou deixar o seu... eu quero essa cor no meu cabelo, um castanho claro. Vou deixar então o seu cabelo um castanho claro. Ela mostrou só a cor, ela não falou que era castanho claro. Quando fala castanho claro, ela, não, mas eu não quero ficar loira. Não, amor, vem cá. Castanho claro é isso aqui. Ah, é? Nossa, eu sempre achei que castanho claro era uma coisa meio Xuxa, meio angélica, sabe? Na numeração da L'Oréal, tá? Na tonalidade. É que o que acontece? A tonalidade conhecida pela cliente leiga é completamente diferente da colorimetria real. Então, por isso que a gente tem que ter essa sensibilidade de ouvir, para entender o que de verdade ela deseja. Hoje suas clientes chegam lá, vocês já sabem o que tem que fazer, elas não precisam nem falar. Na verdade, eu continuo. A cada volta, eu tenho clientes que estão comigo há 20 e tantos anos, da minha época que eu morava em Salvador, que pegam um avião 2, 3 vezes por ano e vem fazer cabelo comigo em São Paulo. E quando chega, eu tenho que sentir o momento dela. Se o momento é pro mesmo, se o momento é para uma mudança. Nossa, existe isso. Existe. Eu tenho clientes minhas que estão comigo há 10, 15, 20 anos que nunca sentaram na minha cadeira para sair com o cabelo igual da vez passada, porque elas não queriam. E rola muito daquela parada, tipo, a mulher separou, tipo, vamos supor, a mulher de 40 anos separou, falou, quero mudar o meu visual que hoje eu vou sair pra pegação. Você entendeu? Deve Eu ter. quero mudar, eu quero tirar meu espírito de dona de casa, né? Porque Ela quer Entendi. se reinventar. quero me exatamente. Reinventar. Olha, o ser humano, ele tá sempre numa evolução constante, isso é fato.
Só que nós temos que tomar muito cuidado quando um cliente senta na nossa cadeira pedindo mudanças radicais. A gente precisa entender por que ele está querendo essa mudança radical. É por causa do divórcio? É porque não está bem com o marido? É porque quer ser vista pelo outro e não porque está querendo agradar a si mesmo? Isso é um perigo. É uma faca de dois gumes. Então, assim, você tem que saber ler a pessoa para você oferecer de verdade o que ela precisa. E às vezes o que ela pede nem sempre é o que ela precisa. E como ter esse jogo de cintura, não é? Para você chegar sem machucar, sem judiar da pessoa e dizer, olha, mas pensa, eu já tive clientes na minha cadeira que eu cheguei e falei assim, posso ser muito honesto com você, te chamar a cliente em particular e falar, não vamos fazer isso no seu cabelo. Não é nem por isso, porque você tem que dar o porquê. Porque senão fica vazio. Nossa, você é um psicólogo, Ale. Não. Eu já vi muitos profissionais dizerem, nós somos psicólogos. Não, definitivamente cabeleireiro não é psicólogo. Cabeleireiro é um bom ouvinte. Só que como bom ouvinte, a gente tem que de verdade ouvir e não oferecer aquilo que eu acho que é bom. Não, ouça. Entender. E eu chamar a cliente em particular e falar, olha, você está vivendo um momento delicado, não vamos fazer uma mudança tão radical, porque eu preciso que você cuide primeiro do seu íntimo, para depois a gente cuidar da aparência. Então hoje eu vou te dar aquele visual de segurança, aquele visual para você se manter bem e procurar. Eu já mandei cliente minha procurar ajuda psicoterapêutica, porque eu vi o tamanho da dor, mas aí é que tá. Sabe tudo aquilo que eu vivi na minha infância? A todas as dores que eu tive contato na minha primeira infância me fizeram e me tornaram ser esse ser humano sensível de inclusive enxergar a dor do outro. Então você só enxerga no outro aquilo que um dia já teve em si. Você nunca vai enxergar no outro aquilo que você não teve ou tem dentro de você. E aí essa sensibilidade que eu aflorei tão grandemente dentro de mim, eu devo sim à minha busca constante pelo autoconhecimento. Inclusive eu agradeço, faço uma reverência aqui, não só a todos os meus ancestrais, a todas as pessoas boas e não tão boas que passaram na minha vida, mas principalmente aos anjos bons que o universo colocou no meu caminho. E que um deles foi, sem dúvida nenhuma, a minha terapeuta. Os meus terapeutas. Porque eles me fizeram enxergar esse Aclay. Olha, conheço muita gente que viveram coisas iguais às que eu vivi ou piores. Mas essas pessoas resolveram, então, descontar no mundo. Ela tá errada? Não, é o que ela sabe fazer. Pois é, cara. Ela é o que ela sabe fazer. Só que eu posso dar um recado aqui pros fãs? Com certeza. Posso? Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. Ninguém é perfeito. Ninguém nesse mundo é perfeito. Aquilo que você vê em TikTok, Instagram, Facebook, acredite, ninguém mostra as dores reais que carregam dentro de si. Mas o que eu quero que você entenda é que sentir dor, ter sido judiado, ter sofrido, não faz de você mais nem menos do que ninguém. Só faz a sua história, só faz você. Mas pega tudo isso e transforma sempre para o melhor. É a mesma coisa de eu agora resolver ser pai e porque eu fui espancado na infância, vou criar meu filho espancando ele, porque foi assim que eu fui criado. Meu, é a pior das ignorâncias. Exatamente. Transforme no melhor, transmute toda aquela egrégora ruim que você viveu, transforme isso em algo bom, porque só o amor é capaz de curar a humanidade, só o amor é capaz de curar o mundo, e se eu não doar amor, pode ter certeza de uma coisa, o que eu tô mandando é o que vai voltar, então é até uma questão de inteligência. Serei o melhor que eu puder a cada dia, para que a vida me dê isso de volta, entendeu? Então, assim, tive essa mãe maravilhosa, é tanto que quem me conhece sabe que eu perdi minha mãe de coração em 2013, foi
o pior vácuo. Aí você fala assim, e aí, como foi isso? Cruel. Porque eu tive que olhar para o Acleizinho de 4 anos, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e dizer assim, olha, a nossa mãezinha foi embora. Só que a única coisa que o Aclei, criança, tinha conhecido de bom, de maternidade, era essa mãe maravilhosa, entendeu? Então, assim, mais um momento que a vida vem e me prega uma peça e eu tive que... Toma. Kelly? Vai lá falar com sua mãe que ela te arruma comida. E aí foi um momento que eu me peguei que eu tive que viver uma nova dor. Essa dor cruel de perder a minha mãe, que Deus me deu de presente e que é o mais gostoso, né? Um filho de coração, uma mãe de coração, o gostoso é que a gente se escolheu. Sabe? A gente se escolheu. Você acredita que eu ouvi, né, a minha mãe falar, por exemplo, para o meu atual companheiro, minha mãe falar assim, você sabe que o Aclei nunca me faltou com respeito? Exato, porque aí é que tá, a minha essência é boa, sabe? A minha essência é boa. Então existe um Deus dentro de cada ser humano que habita essa terra, e aí cabe a nós querer que esse Deus seja do bem ou seja do mal. Quando você acorda todo dia na tua casa que você fala assim, vou pro mundo, nesse momento você tem que fazer uma escolha, você vai ser bom ou você vai ser ruim? Mas lembre-se, eu não acredito em Deus. Deus castiga. Isso é mentira, isso é balela, isso é bobagem. Você plantou, você tem que colher, cara. Porque assim, o plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Sim. Entendeu? Então assim, é uma questão de inteligência. Assim, eu e o Wagner, a gente tem muito em comum. Temos 2 filhos, tal, tudo. Vamos fazer um podcast, vamos. Ele me chamou. Vamos escolher o nome do podcast? Vamos. Como a gente vai escolher o nome do podcast? Charlie Brown Jr. Sim. A banda a gente mais gosta, tal, não sei o quê. E resumindo tudo que você falou, eu lembro uma música do Chorão, tá ligado? Só o amor constrói pontes indestrutíveis. É verdade. É isso mesmo. É verdade. Tudo que você falou pra mim se resumiu, tipo... Mas é isso mesmo. Puta, pra caralho. Caralho, que muito foda essa história. E aí, olha, resumindo agora, fazendo um resumão, hoje senta uma pessoa na minha cadeira, eu consigo olhar com os olhos da alma, eu consigo... Por isso que as minhas clientes são tão fiéis, se sentem tão queridas, cuidadas, cativadas, porque eu gosto de viver no amor, porque viver no amor, acredite, é melhor, não existe. E isso não significa que lá atrás eu não era ferro e fogo, lá atrás eu não fui desaforado na minha época de adolescência, por exemplo, de achar que tudo se resolvia na porrada, porque foi assim que eu fui criado. Sim. Então, como que eu ia ser diferente? Mas aí é que tá. Eu procurei o caminho da evolução e acredite no que eu vou te dizer agora. A gente só muda de verdade quando a gente tem uma predisposição para mudar. Porque ninguém será capaz de mudar você, sua personalidade, seu jeito de ser, se você não se predispor. Essa é a mais pura verdade. Então, assim... hoje, né, há 15 anos, eu vivo o meu grande amor. Porque eu encontrei Rodrigo, o meu príncipe Rodrigo. Eu já vi você fazendo falsete e admirando bastante. Ele é o meu grande fã. Eu digo que ele é o meu admirador número 1 e eu dele, porque é um cara muito, muito lindo, uma alma muito linda. Não conheço ninguém com a lisura de alma igual a dele. Não conheço. Ele é sensacional. Ele é sensacional. Cara, eu não digo isso porque, agora você me desculpa, eu até entendi o carinho, né, o carinho da sua fala, mas acredite, só 2 seres humanos completos são capazes de trilhar um caminho juntos e construir uma linda história. Quando você está ainda tentando tapar os buracos internos externamente, não dá certo. O relacionamento vai por água abaixo. Porque aí você vai fazer projeções no outro, você vai projetar teu pai, tua mãe, você vai projetar tudo de bom e tudo de ruim que você carrega dentro de você.
Só que quando eu encontrei com ele, eu estava muito dono de mim, eu estava muito interiorizado, perdão. Eu conhecia as minhas cicatrizes, eu conhecia as minhas dores e eu me apossei delas. E acredite, ele foi e é o meu maior amigo. E até hoje, quando a gente se vê em situações difíceis, tipo que a gente tem que resolver, ou até mesmo coisas de evolução do nosso relacionamento, da nossa vida como casal, a gente senta, conversa, dialoga e resolve. Uma coisa que a minha mãe me ensinou, minha mãe de coração me ensinou, que é fantástico. Lá atrás, no início do meu relacionamento, há 15 anos atrás, eu tinha 24 anos. Eu era um bebê ainda, né? E aí, lá para os seus 4, 5 anos de relacionamento, isso eu já estava com 29 anos, eu virei para minha mãe e falei, vou separar. Tô de saco cheio. E aquela coisa chata e não sei o quê. Aí cheguei para minha mãe, contei tudo o que estava acontecendo. A mãezinha do coração. Contei tudo o que estava acontecendo e a minha mãe me deu, posso dizer que um dos conselhos mais sábios que ela poderia me dar. Filho, resolva. Como assim? Tudo tem que terminar como começou. Se você separar com raiva, se você separar com um assunto inacabado, sabe o que vai acontecer? Lá na frente, no seu próximo relacionamento, você vai empacar no mesmo ponto. E aí, você vai ficar trocando de relacionamento a cada vez que chegar nesse ponto? Então, resolva. Resumindo, eu resolvi o problema que estava incomodando e aí estamos resolvendo até hoje. Não, eu tive a oportunidade de ver vocês dois juntos uma vez aqui numa resenha. Eu nunca vi um casal mais, tipo, admirável do que vocês. A gente é bem sintonizado. Rodrigo. Boníssimo. Ele é. Enquanto você fazia seus falsetes, cantando com ele, tá ligado? É verdade. Ele é uma pessoa demais. incrível. E aí, assim, fazendo um resumão, cara, hoje eu tô há 28 anos na área, né? Porque eu comecei oficialmente, eu posso dizer que diplomado com 11 anos. Seu diploma você tirou cortando o cabelo do seu tio, né? Também. Viajei vários lugares do mundo, sou formado nas melhores academias do mundo, Tony Guy, Vidal Sassoon, Jacques Desanges, e aí atuo, né, nessa área. Hoje eu tô num dos salões mais prestigiados do mundo. Ele trabalha com Marco Antônio de Biagi. Procura aí, dá um Google. Marco Antônio de Biagi. Dá um Google aí. Cabeleiro dos globais, gente. Vocês não sabem o que é, vai. Agora deixa eu te contar a maior. O Marco Antônio me mandou um direct no Instagram. Eu tava na Europa fazendo um curso em 2017. Nossa, que muito chique. E aí... Um cartão de crédito Em euro. Desculpa. Aí... Ele... Ele mandou um direct pra mim e eu guardo até hoje, né? Porque, assim, com muito carinho. O seu Instagram é lindo. Aí eu mandei a resposta pra ele agradecendo, mas eu fiquei todo fofo. Por quê? Sabe a minha amiga Célia Macedo, lá de Salvador? Quando eu comecei na Alpha Parf, graças a ela... e ela me mostrava as capas de revista, bebê, dá só uma olhada aqui, olha esse cara, o Marco Antônio de Biagi. E aí eu me tornei fã do cara. E vou confessar aqui, tá, que na época, ele sempre foi um homem muito bonito, eu fiquei com aquele dia. O crush. Quem foi o seu crush, o seu primeiro crush famoso? Marco Antônio de Biagi. Ai, será que a geração Z sabe o que é crush? Né? Eu vou... muito. Daqui a pouco... Aliás... Até então, pra mim, crush é uma coisa que... É novo, pra mim é novo. E aí, ele foi né? Um dos... Eu tive um amor platônico, gente, essa é muito engraçado. Eu tinha, acho que uns 6, 7 anos de idade, e eu tive um amor platônico pela Gabriela Duarte, filha da Regina Duarte, fazendo a novela Top Model. Nossa! Que ela tinha o nome de Olivia, que ela era filha do Nuno Leal Maia na trama.
Gente, eu me apaixonei pela menina. Então, assim, pô, mas você não é gay, a Clay? Tá, mas na época eu não era, eu não sabia. Se eu já tive? Não lembro. Aliás, deixa eu fazer uma de TV, correção. Não é que na época eu não era, eu não me percebia Não percebeu. homossexual na época. E ela foi o meu primeiro amor platônico, o segundo, famoso, Marco Antônio de Biagi, e o terceiro, Kenny Reeves, que eu sou apaixonado por ele, eu acho ele o máximo. Aí eu falo... Esse cara, acho que também sou apaixonado por ele. Ele é foda. Ele é demais. Ele é demais. Como ser humano... Ele é um ser humano exemplar. E aí eu até brinco com meu marido, que eu falo assim, amor, olha, só tem uma pessoa que você correria risco, que é o Kenny Reeves. Mas fica tranquilo, ele tá muito longe. Tá longe. Eu confesso que quando você anunciou que ia trabalhar, né, com o convite do Marco Antônio, eu fiquei muito emocionado. Porque eu gosto quando as pessoas... Eu acompanhei Sim. e eu gosto quando as pessoas que eu conheço evoluem e alcançam um objetivo foda, assim. E a nossa entrevista que eu dei, né, que tá lá no meu Instagram, no Instagram, na página, tá lá no do Marco também, a entrevista que nós demos um pro outro, né, a gente se conhecendo, eu falei pra ele que quando eu tinha 15 anos, eu falei pra Célia Macedo, um dia eu vou conhecer o Marco Antônio de Biagi e um dia eu irei trabalhar com ele. Agora, você imagina, em 2017, um cara que eu sou fã, um cara que eu admiro muito, não só como profissional, porque ele é um ser humano incrível. E detalhe, ele é muito mais do que o que a gente vê nas redes sociais. Ele realmente, eu entendo por que ele venceu o câncer, eu entendo por que ele venceu todas as barreiras que ele venceu, porque isso chama-se mérito. Mas é um mérito de cima para baixo e de baixo para cima. É um mérito espiritual, é um mérito carnal, porque quem merece, a vida cuida, o universo cuida, ajuda, trata e coloca aí como prova e como testemunha de que o bem vence o mal, sempre. E ele, pra mim, é referência de luz aqui na Terra. Então, assim, deu certo. Nesse segundo lockdown, eu tinha indicado um profissional que eu amo de paixão para trabalhar lá no MG. Eu indiquei, na verdade, ele no início do ano, se eu não me engano, não foi final do ano passado ou início desse ano. É que com essa pandemia a gente fica meio perdido, né, no tempo e espaço. E aí, eles tinham me convidado para jantar. Eu fui jantar com o Marco Antônio, conheci ele, a irmã dele, a sobrinha dele, a Sônia Biagi, a Maria Biagi. Nós fomos no Abela Sintra. Aliás, o Abela Sintra tem uma comida deliciosa e o atendimento impecável. Vamos lá conhecer. Olha, eu fui convidado. Geralmente quem convida paga a conta. Ô, Clay, como que foi no início da pandemia? Porque você está acostumado a trabalhar com o público todos os dias. Sim, sem parar. Como foi essa transição? Porque teve que adaptar um monte de coisa. Muito. Olha, no início da pandemia, ano passado, dia 18 de março, eu anunciei em todas as minhas redes sociais que, por respeito à minha vida e à vida dos meus clientes, eu iria parar. Independente que a casa que eu estava fosse parar ou não, eu iria parar. Mas a casa já estava também disposta a parar porque não se sabia. A gente não sabia como pegava o vírus, a gente não sabia o grau de gravidade que esse vírus, né, realmente impactaria na nossa vida, teria, né? Era tudo muito novo. Ok. Lá para meados de maio, se eu não me engano, não, minto, final de março, início de maio, se eu não me engano, Nossa, fiz uma conta errada aqui. Final de março, início de abril. Não, errei de novo. Final de abril, isso. Final de abril e início de maio, o governador do estado de São Paulo anunciou que os cabeleireiros poderiam, então, atender a domicílio. Certo. Aí lá vou eu, operação de guerra, porque eu tinha um monte de cliente precisando de atendimento. E eu não tô falando de cliente que tava precisando de atendimento porque queria ficar bonita em casa. Não. Clientes que iam precisar fazer cirurgia, que precisava tirar aplique do cabelo. E eu fiquei, assim, desesperado, sem saber o que fazer. Li, o meu marido, como trabalha na indústria farmacêutica, e ele tem acesso a dados que muitas vezes não é divulgado, eu falei, amor, pesquisa pra mim como que é esse vírus, se é vírus realmente que pega até no meio da rua, no ar, como que é. E aí ele
foi me dando feedback, Sim, não é, dos estudos, das notícias. E eu me preparei. Operação de guerra. Comprei lavatório portátil. Meu carro tem um porta-malas gigante, então colocava tudo lá dentro esterilizado. Atendia um cliente por dia. Ia na casa do cliente, esterilizava tudo na volta. Era uma loucura. E assim eu fiquei o início. Quando foi na reabertura do ano passado, dia 6 de julho do ano passado, foi oficialmente foi declarada a reabertura. Eu voltei dia 7, na terça-feira, a trabalhar. Acreditem e pasmem, desde o início da pandemia até o presente momento, eu nunca, nem eu, nem meu marido, ninguém lá em casa, nunca nos infectamos. Mas por quê? Eu posso garantir que lavar a mão, usar máscara o tempo todo, evitar espaço fechado, aglomerações. Lógico, você tá num pancadão com 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, você não quer se infectar? Só se for um milagre, tá pedindo, né? Só se for um milagre. Festas... Cola aí na 17. Tá pedindo. Então, assim, ó, festas clandestinas, essas coisas, nós não fomos, e não é por falta de convite, tá? Tem um monte. Muita gente que eu conheço se infectaram em festa clandestina. Que eu fui convidado e que eu não fui. E aí, assim, eu falei, tô fora. Imagina, colocar minha vida em risco, a vida do Rodrigo em risco. Não, e as minhas clientes, meus assistentes que trabalham comigo, pelo amor de Deus. É complicado. Sabe, o pessoal da casa. E assim, fácil não foi e não está sendo para ninguém. Dizer que nós voltamos desde a retomada, com mais esse lockdown, mais uma retomada, voltamos ao fluxo normal de clientes? Não. Mas também seria injusto dizer que não tá bom. Porque seria ingratidão, você tá entendendo? Sim. Eu penso assim, se você ganhava R$1 milhão por mês e você tá ganhando hoje 100 mil reais, você tá ganhando hoje R$1.000, tá ganhando hoje R$10.000, tá com saúde, tá todo mundo bem na tua casa, teus filhos, tua família, se você tá bem, agradeça. Agradeço, exatamente. Reclamar não vai trazer nada de volta. Nada. Então só agradeça e peça a Deus que daqui pra frente a coisa melhore. E claro, faça a sua parte daí, que nós estamos fazendo a nossa daqui, porque temos que ser responsáveis sempre. Lembra da história do plantio é opcional, colheita obrigatória? Então, isso serve muito, porque eu vi pessoas, eu acho que... Bom, teve gente que me criticou de um comentário que eu fiz, e falei assim, esse pessoal que tá no pancadão aí, tá pegando Covid, desculpa, se morrer não tenho dó. Nossa, que crueldade. Não é crueldade, porque a pessoa que tá no pancadão, que tá na aglomeração, se ela vier na tua casa, ela vai matar você, teu pai, tua mãe, tua avó, teus filhos. E desculpa, ela não tem, a maioria não tem consciência, porque se tivesse, não estaria nem lá na festa. Exatamente. Entendeu? Então, pra eles, teu pai morrer, não, chegou a hora. E não é verdade. Eu ouvi isso de uma pessoa. Eu vou fazer agora uma alfinetada aqui, gente. Boa. Os cortes bons. Eu conversando com uma cliente e tal, e falando da retomada. Mas vai voltar a trabalhar? Eu falei, graças a Deus, a gente vai voltar a trabalhar, mas com todo cuidado. Álcool em gel desde a entrada, aferindo a temperatura, placas de acrílico dividindo o lavatório e álcool em gel e toda aquela precaução, claro, porque tá aí. Né? Pega quem não se cuida. E eu não tô dizendo, gente, que eu não posso pegar um dia esse vírus. Pode ser que aconteça uma fatalidade, mas acredite, não vai ser por irresponsabilidade. E aí, sabe foi que essa pessoa virou pra mim e falou, gente, falou assim, imagina, morre quando chega a hora. Eu mesmo fui viajar com meu marido e os meus filhos, fui para um resort maravilhoso, um final de ano, tava cheio de gente, a gente pegou o Covid, voltamos todos pra casas com Covid, não sabíamos. Minha família pegou, meu avô morreu e ele morreu porque chegou a hora. Porque olha aqui, eu não tô viva. Não, vai ouvindo. Eu não tô viva. Aí eu virei para essa pessoa e eu peço 1000 desculpas o que eu vou dizer agora aqui para vocês. Eu falei assim, desculpa, isso para mim é um discurso de uma grande filha da puta que não está querendo se ater da culpa de ter matado um familiar. Porque ela matou o avô dela.
Você tá entendendo? Ela teve a opção de não ir na casa da família quando voltou de viagem, pelo menos 10 dias ficar em casa. Exatamente. Então é muito fácil hoje dizer que morreu porque chegou a hora. Não, morreu porque você foi uma ordinária irresponsável que voltou e foi direto para casa da família. Então, gente, esse é um tipo de discurso que eu não aceito. Se ela acredita nisso, por que ela não entra numa troca de tiro pra ver se não chegou a hora dela? Exato. No meio, deixa eu todo um tiro ali, ó. Exato. É a mesma coisa. É a mesma coisa do pancadão. Exato. Então, assim, resumindo, gente... e tem uma coisa muito importante também que eu até... Eu vou deixar um recado pro pessoal, mas antes... Mas durante essa trajetória toda, a minha mãezinha de coração, ela pôde me ver ser premiado aos 24 anos de idade como o melhor técnico do Brasil. Com a minha mãe de coração, eu convivi dos meus... Nossa, quanto tempo, Aclei? 2013... Gente, eu tô perdidinho de conta. Em 2013, eu tinha 32 anos. Não, 32 incompleto. Então, eu convivi com ela, eu voltei para terminar a faculdade, eu a conheci, eu tinha 19 para 20. Então, eu convivi com ela 13 anos da minha vida. E parece que foi uma vida inteira. Foi. Isso é o que você está dizendo, mas ela me mostrou que tinha um caminho bom. Obrigado. Você é um magnata na sua área, não só como profissional, mas como pessoa também. Obrigado. Eu tenho duas perguntas. Primeira pergunta. Você tem muitos clientes há muitos anos. Sim. Como é memorizar ali? Eu sei que alguns pedem uma coisa diferente, mas sempre tem uma boa parte que quer o mesmo cabelo, o mesmo corte. Como é memorizar isso? Porque eu vou no meu barbeiro e falo, só sento. Ele vai lá e já sabe. Não tem cabelo, tudo bem, é só raspar. Mas mulher, eu sei que é bem mais difícil. E a memória? Essa é a minha primeira pergunta. Então, com relação a cliente, cada cliente ela tem separadamente o seu cadastro. Tá. E isso não significa porque eu tenho uma memória muito boa. E eu bato o olho, eu já sei qual é a cor que foi usada naquele cabelo. Isso chama-se experiência colorimétrica. Certo. Então, assim, eu estudei muito colorimetria, tricologia, química, cosmeto. Eu sou formado em química, tenho um pós em cosmeto e trico. Não. Fez química. E aí, o que acontece? Então eu tenho a memória muito boa, só que assim, a gente fica com receio, né? Vai que um dia esqueça, né? Então eu tenho lá o cadastro por precaução. Eu tenho ainda o cadastro físico, que é nos fichários de papel, mas tudo também já na nuvem no meu tablet, né? Que eu uso para atualizar a cada retorno da cliente. A minha equipe atualiza para mim. Isso, de fato, você tem que ter anotado em algum lugar, porque ela veio, eu sei o dia que ela veio, as mudanças que ela fez ao longo da vida dela. E detalhe, desde quando eu comecei a trabalhar nas redes sociais, que fanpage, eu fiz no Facebook, eu tô desde que lançou, que um amigo meu que mora nos Estados Unidos, que me indicou, e que tinha que ser indicado na época, né, para poder você convite. Entrar, tinha que receber um convite. Tinha um convite. Gente, eu tive Orkut. Somos cringe. Aliás, eu acho que a geração Z não sabe o que é Orkut. Não sabe. É legal, gostava das comunidades, né? Maravilhoso. Não, e você tinha o Farmville, a Fazendinha? A minha era gigante. Eu comprava sementinhas. Sabe uma coisa que... Também, gastei... Só que o problema de você comprar é que no outro dia alguém roubava de você, lembra disso? Uma coisa que vocês dois têm em comum, Candy Crush. Eu sou viciado. Eu tô em quase 4.000 já a fase. Peraí, deixa eu Dando fase 1 bilhão. A Você lançou o Candy Crush. única coisa que eu fiquei chateado quando tiraram o Orkut. Uau, você tá o dobro de mim. Mais Trabalha? que o dobro. Não, só no Candy Crush. não trabalho, não. Olha. Essas perguntas lá que eu falei, porra, tô ocupado. Eu fiz na hora do almoço. Tá certo. Mas olha, a única coisa que eu sinto falta do Orkut realmente é a minha fazenda, que eles levaram embora e não me devolveram.
Que inferno, velho. Então é isso. Ok, ô, Sucre? É verdade. Põe uma fazendinha lá pra gente se divertir. É muito bom, muito bom, muito bom. A segunda pergunta que eu ia fazer era uma situação que você presenciou bem engraçada, assim, de você, sei lá, pegar um cabelo tão lascado que você deu risadas. Não sei, teve alguma situação assim? Pegou uma com pior, eu acho que é. Já. Caraca. Já peguei sim, sem dúvida. Claro que já peguei. Piolho, lêndia. E assim, eu posso falar uma coisa muito honestamente? De eu chegar em particular, avisar, e todas as escovas que foram usadas eu joguei no lixo. Que eu fiquei com. Não, eu me coçava inteiro e eu falei, Deus me livre e guarde que eu pegue uma escova dessa, que tiver uma lente aqui, acabou, o piolho já era. Já era. Não, tranquilo, mas foi interessante essa. Então, você me perguntou de situações inusitadas, né? Olha, quem me conhece sabe, já fui mais, hoje menos. O rei dos foras era o Aclay. Na vida, você imagina... Não, eu vou contar gente, que esse foi um marco na minha carreira. Eu dando um treinamento, tinham na plateia mais de 600 profissionais. Eu estava lançando, isso estava sendo transmitido pela televisão local da cidade. Eu estava lançando um produto na época que podia alisar qualquer tipo de cabelo, que era sem formol, porque eu nunca utilizei por medo, porque, enfim, a gente que tem conhecimento químico sabe que ao ser aquecido, faz mal para a saúde, o gás realmente é tóxico e pode matar tanto o profissional quanto um cliente, né? E eu lançando o produto, e o pessoal começava a fazer, porque isso é um problema de evento. O evento, quando ele é muito grande, às vezes o pessoal lá no fundo está conversando, por mais que nos meus eventos, eu sou famoso por isso, fica todo mundo em silêncio, porque eu sou muito rígido. Eu falo, olha, vocês estão pagando, veio aqui, então valorize o seu investimento. Sim. Vamos aprender, desliga o telefone, toca o barco. Todo mundo fazendo a mesma pergunta, recorrente. E eu respirava, contava até 10. Olha, mas se o cabelo tiver Enê, pra quem não conhece, se tiver alguém aqui que não é cabeleireiro que tá assistindo, que vai ter um monte, né, por sinal, o Enê, ele é um alisamento que ele alisava e tingia o cabelo, só que ele tinha chumbo. E ele não era compatível com absolutamente nada. E se o cabelo tiver Enê, pode fazer esse alisamento? Pode fazer. Respondeu 300 vezes. 1000 vezes. Aí eu virei e falei assim, olha, pra você ter ideia, se o cabelo tiver com capetinha dentro dele, você pode passar, que não tem nenhuma contraindicação, e todo mundo ria. Mas eu tinha que dar aquele fechamento desgramado que eu dei, pior fora da minha vida. Eu falei, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Moça, fica de pé. A mulher levantou. Olha, essa moça, você tem alisamento, não tem no cabelo? Tenho, progressiva. Os formosão. Escova japonesa. Não, a japonesa era ótima, tinha o glicolato de amônia, maravilhosa. Porque a primeira vez que eu vi alisamento, que todo mundo falou que era muito foda, era a escova japonesa. Exato, porque era o lício, né, que veio do Japão, que é maravilhoso realmente, mas é a base de tioglicolato de amônia. A mulher fica de pé, ou seja, todo mundo sabia com quem eu estava falando. E aí eu virei para ela e eu falei, olha, tem progressiva, tem coloração, porque dava para ver que ela tinha colorido o cabelo, tem coloração. E ela tem descoloração, porque você também fez mecha. Fiz mecha. Detalhe, e ela tá grávida, não tá? Porque grávida também podia fazer. Ela, não, eu não tô grávida. Aí eu virei, olhei pro público, eu acho que eu fiquei roxo na hora. E eu falei assim, meus amores, essa é a única pergunta desgraçada que vocês jamais devem fazer pra uma mulher. Me perdoe. Ela, tem problema não, eu sei que eu tô buchuda mesmo. Gente, mas foi sensacional. Hilário. Já dei muito fora, muito fora. Então hoje, por exemplo, eu vejo duas meninas muito parecidas, que isso já aconteceu com cliente.
Não, isso já aconteceu com um cliente, de eu olhar e falar assim, nossa, sua filha é linda. Não, ela é minha irmã. E aí eu falei, gente, eu não posso mais fazer, eu não tenho mais idade, eu não tenho roupa pra fazer isso mais. E aí hoje eu penso bem antes de falar, porque eu já cometi muita gafe. Comete. Gafe, velho. Eu cometi muito foda. Mais perto do microfone. Eu tava alugando um galpão, tá ligado? Vou fazer uma empresa lá. Aí o cara me vendeu a máquina e falou assim, eu tenho um galpão pra alugar, vamos lá ver? Vamos, tal, não sei o quê. O cara não tinha um braço, tá ligado? Oh, meu Deus. Não, mas ele levava muito de boa isso, tá ligado? Mano, aí pá, olhamos, tal, tudo fechando o negócio, beleza. Aí ele foi fechar a empresa, aquelas portas de aço que desce, sabe? Ele não tava conseguindo, eu olhei pra cara dele, você quer uma mãozinha aí? Mano, mas foi muito sem querer, velho. Ele olhou pra minha cara e tipo riu, porque ele sabia que ele viu, protegido pra caralho. Claro, claro. Ai, cara. Eu lembro... Eu sempre tentando pegar o bagulho que eu conseguia, caralho. Um dos foras hilários, assim, isso com um grande diretor de uma indústria de cosméticos, conhecidíssima, por sinal, que eu trabalhei. E eu encontro o cara, tô andando tal, tinha acabado de fazer um palco na Red Brasil, desci do palco, eu falei, eu preciso tomar um ar, preciso tomar uma água, preciso sair desse barulho, que é muito barulho, né? Lá dentro ali na região do Center Norte, que eu sempre esqueço o nome, no AMB, né? Isso. No Expo Center Norte, Expo Center Norte, isso. E aí, tal, desci do palco, tô indo lá, encontro o cara. Fulano, quanto tempo? Meu, o cara jovem, não tinha um fio de cabelo branco na cabeça. E o cara que tava do lado dele parecia com ele, só que a cabeça era toda branca. E eu olhei, eu acho que eu deveria ter tomado criolina no lugar de água, não tinha outra explicação. Falei, nossa, é seu filho, fulano? Como assim? Olha pra minha cara, olha pra cara. Ah, você tem cara de novinho, mas eu sei que você é velho. Ou seja, eu só piorei. Ai, mas tem uma de uma cliente que essa é bizarra, gente. Ela vai saber que eu tô falando dela. Boa. Estou eu atendendo uma cliente queridíssima, sabe? E ela me falando da profissão dela, que eu nem sabia na época, tipo, super ignorava, não sabia o que era cartógrafa. E ela me explicando o que era cartografia e tal, e tal, e tal, e eu fazendo o cabelo dela. Falei, nossa, você já fez plástica. Primeiro que isso nunca se pergunta para uma mulher, nem se afirma para uma mulher. Porque, não, porque eu vi aqui atrás, tal, a marquinha atrás da orelha. E aí eu continuei colorindo. Ela na nuca, tá ligado? E aí eu continuei colorindo e eu virei, eu falei assim, dá pra ver realmente aqui que você fez o lifting e tal. Ela falou assim, eu fiz, mas eu fiz quando eu tava com 40 e poucos anos, porque eu queria, tipo, ficar um tempão, sabe, sem precisar fazer, o resto da vida, de preferência. Mas logo você vai precisar fazer. Gente, como assim, Arclay? Você perdeu toda a noção do perigo. E aí eu olhei pra ela e falei, olha, não foi bem isso que eu quis dizer. Ela, kkk, não conserta que vai ficar pior. Toda vez que você consertar, pior. Olha, gente, mas esse fora eu tinha o quê? Uns 20, 22 no máximo. Então... Uma dica, nunca fale das cicatrizes de uma mulher, gente. Na dúvida, não fale Bem nada. quieto. Nossa, na dúvida, não fale nada. Ok, e uma história do cruzeiro, que você quase achou que ia morrer, que veio quase um tsunami, você contou uma vez, não sei se você lembra. Ah, não, quem achou que quase ia morrer era o Rodrigo. Ah, é isso, essa história Imagina, é muito boa. eu vou resumir, porque assim, a história é bizarra, mas é longa pra dar lá, eu vou resumir aqui pra vocês. Fomos fazer um cruzeiro, nós fizemos esse percurso 13 vezes, que é Santos, Uruguai, Argentina, volta, passa na cidade do Sul, desembarca em Santos. Cruzeiro de carnaval. Para não passar o carnaval no Brasil, a gente fazia esse cruzeiro aqui, que é dessas cidades da América Latina. Eu fiz muito carnaval, eu passei muito carnaval em Salvador. E aí... Tá todo mundo voltando da balada, de manhã, tipo, era o quê? Umas 4 e pouca da manhã, ainda tava escuro o céu, em alto mar.
E encontrei uma mãe e um pai, e a esposa desse homem, tentou se jogar no mar. Nossa. E eu ajudei ele a segurar a esposa dele para ela não se matar. E eu falei, mas o que tá acontecendo? Aliás, o brinco dela voou, um dos brincos, uma joia lindíssima. Morri de dó do brinco. Não, e aí eu virei e falei, mas o que tá acontecendo? E aí ela explicou que o filho dela estava desaparecido há quase 24 horas. Nossa. E que o capitão falou que não ia anunciar para não gerar tumulto dentro do navio. Eu falei, o quê? Filha da mãe. Como assim? Qual a idade dessa criança? Ai, meu filho tem 7 anos. Aham. Imagina o desespero dessa mãe, porque ela já tinha pensado, estupraram meu filho, jogaram em alto mar, ou meu filho tá sendo abusado lá embaixo, ou lá em cima. Ela tava sem o filho e assim, que capitão é esse? Né? O filho poderia estar dentro de uma cabine, lá embaixo, lá em cima, sabe-se lá onde, sendo estuprado. Ela não sabia o que estava acontecendo. Ela só tinha o desespero nela. E ela com a foto, ela já tinha imprimido foto do filho, gente. Tem noção da gravidade? Falei, mas a senhora falou com o capitão? Falei, ele falou que não, vai anunciar. Falei, tudo bem. Me dá aqui a foto do seu filho. Juntei a turma, todo mundo já meio passado, porque a gente tinha bebido muito, mas aí a adrenalina vem. Exato. A adrenalina vem e aí a gente meio que dá uma despertada, né? Falei, gente, vocês me ajudam? Metade vai para um lado, a metade vai para o outro, a gente vai começar do último para baixo, todas as cabines a gente vai acordar. Inclusive eu acordei até a cabine da minha madrinha, que estava junto conosco, a família inteira, a Rodaski, da minha madrinha, da madrinha do meu marido, que a gente viajava sempre juntos e tal. Resumindo, fomos falar com o capitão falou que não ia anunciar, ainda desdenhou da gente. Quando deu isso, a gente batendo de porta em porta, acordando o navio inteiro, a turma se dividiu. 7 horas da manhã, café da manhã lotado. Quem que tá no café da manhã lotado 7 horas da manhã? Só o pessoal da terceira idade, os pais de família, mãe de família. Eu cheguei lá na porta, na ponta, e falei, pessoal, berrei. Eu gostaria da atenção de vocês por um minuto. Quem aqui dentro é pai e mãe? Levante o braço, por favor. Aí levantaram, 90% levantou o braço. Falei, olha, tem uma criança desaparecida há 24 horas. A mãe tentou se jogar no mar. E o capitão falou que não vai anunciar para achar essa criança, porque ele não quer gerar tumulto dentro do navio. Agora eu peço a vocês que ponham a mão na consciência. Gente, sem brincadeira, foi lindo. Eu chorei de emoção. O café da manhã inteiro levantou e foi pro deck 5, que é onde fica a recepção, exigindo que o capitão viesse até a recepção se explicar. Enquanto isso, a gente volta e continua as buscas. Eu achei a criança. Nossa, Esse menino, ele tava numa cabine com uma criança da idade dele, que eles tinham se conhecido e estavam brincando, e a mãe desse amiguinho levou ele pra cabine dela e não se preocupou, que é uma cretina. Que tinha uma mãe preocupada. Com o filho dela, e não se preocupou em avisar. Eu falei, mas você é louca, você é mãe, cara. Como que você fez isso com a mãe dessa criança? Enfim. E essa criança era fruto do segundo casamento desse cidadão. Um cara muito gente boa, tal. Enfim, se eles assistirem... A criança sumida. Se eles assistirem esse vídeo, eles vão saber que eu tô falando deles. E aí, quando eu venho descendo com a criança feliz da vida, para o deck 5, que é onde eu tinha combinado de encontrar com o pai e a mãe dele, né, para eles ficarem lá aguardando, aquela multidão no deck 5, essa mãe quase que desmaia e veio correndo abraçar esse filho. Aí veio o irmão mais velho do primeiro casamento do pai. Moleque, cala a boca. Cala a boca, desculpe o palavrão, gente. Seu filho da puta. Você não estava procurando o teu irmão. Enquanto a gente estava procurando, você estava dormindo. Seu filho de chocadeira, sai daqui. Falei pro cara que eu ia meter a mão nele. Não fez nada, pô. Mano, o pessoal solteiro lá, tudo voltando. Pois é. Não, aí vai vendo. Aí, ok. Entreguei a criança pro pai e pra mãe. Eu falei, isso vai dar merda. Eu falei, posso ir pra cabine com vocês? Que eu quero ter uma conversa com vocês três. A senhora, o senhor e seu filho. Claro, vamos. Cheguei lá, aí tava os irmãos. Eu falei, vocês dão licença, por favor, que eu quero conversar em particular com o pai e a mãe de vocês e com ele. Sentei ao lado dessa criança. Não, o pai e a mãe. O irmão dele, que era filho do primeiro casamento do pai.
Aí eu sentei do lado da criança, eu falei, você entendeu o que está acontecendo? Que ele estava super assustado. Ele falou, não, tio, eu não sei o que está acontecendo. Eu falei, o que acontece é que você foi brincar com seu coleguinha, esqueceu de avisar para o seu pai e para sua mãe, e o teu papai e tua mãe te amam tanto, tanto, eles ficaram com tanto medo de perder você, que eles ficaram desesperados. E ninguém, além da gente, queria ajudar teu pai e tua mãe. O capitão não quis ajudar. Então, não fique assustado. E aí, quando eu comecei a conversar isso com a criança, aí eu falei, olha, papai não vai bater em você, sua mamãe não vai bater em você, porque eu senti que isso ia acontecer. Por isso que eu quis ir na cabine. Porque eles te amam muito, por isso que eles ficaram tão assustados. Também. Aí o pai desabou a chorar, lá na porta da varanda, né? E aí eu conversei com o pai e com a mãe. Eu falei, não bate, porque se vocês baterem, vocês têm tudo para ganhar essa criança agora. Esse é o momento de, nesse trauma, vocês se aproximarem mais dele. Se você bater, você vai fechar essa porta. E aí, nossa, cara. Já tem a história lá de trás. Claro, foi delicioso encontrá-los depois, no decorrer da viagem. Que legal. Claro, a gente tava dentro do navio, né? Não, no meio. Não. Depois anos. Pós-navio não. Tá. Não, aí vai vendo. Achamos a criança, corro pra minha cabine pra poder, vou tomar um banho e vou dormir, né? Aí cheguei, eu falei, puta, não vou tomar banho não. Vou deitar e quando eu levantar eu tomo banho. Cara, sem brincadeira, eu deitei quando eu tava começando a cochilar, tô eu e o Rô deitado, a gente começando a cochilar, o navio virou, literalmente o navio deitou, que esvaziou piscina, a minha cama, rubá, perfumes, tudo desabou. E aí o anúncio, atenção senhores passageiros, isso não é um teste, coloque o seu colete salva-vidas e dirija-se ao deck 5, porque o navio estava tombado. Nossa. Aí o Rodrigo levantou desesperado, colocou o colete dele e aí ele falou assim, amor, vamos embora. Eu falei, não, eu vou tomar banho. Como assim? Não, eu morro limpinho. Cara, vai vendo. Como assim? O navio tá virado, você vai tomar banho? Vou morrer limpo. Deixa eu tomar meu banho. Detalhe, tomei banho, abri o cofre, peguei todas as minhas joias, relógio, eu coloquei uns 3 em cada braço, o resto... Passei perfume. Mano, sensacional. Aí eu virei e falei assim, vou levar tudo. Moral da história. Uma coisa muito boa no final. Deu tudo certo. Eu acho que o capitão ficou puto com o pessoal do navio. Não. É porque assim, você tem nos navios hoje, né? Há muitos anos você tem no navio tecnologia que você vê um furacão, um tufão vindo a quilômetros de distância. E ele deixou o navio dar de cara com o tufão. Por isso que o navio... Iria controlar. Exato, e acho que para se sair da situação que ele se meteu, né? Só que detalhe, quando ele chegou em Santos, aliás, isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Por quê, Aclei? Porque eu gosto da coisa justa, eu gosto da coisa certa. Aliás, uma coisa que eu não suporto é a injustiça. Quando chegou em Santos, a Polícia Federal, mais a Marinha, veio, deu voz de prisão e ele foi detido. Que delícia. Eu achei isso é muito maravilhoso. Nossa Aí me deu um Senhora. orgulho que eu falei assim, poxa vida, o meu país tem jeito. Mas dentro do navio tinha delegado federal, delegado civil... Os caras já estavam ligando aqui já. Não, e tipo assim, a gente não sabia, a gente ficou sabendo ali, batendo nas cabines. O delegado, um dos delegados que eu bati na porta, como assim? Eu falei, ele falou isso. E eles fizeram questão, porque o delegado federal estava com um rádio via satélite, que ele se comunicava com terra o tempo inteiro. E ele já comunicou em terra o que tinha acontecido para Santos. Quando chegou, o capitão foi preso. E eu fiquei em êxtase. Muito bom, isso foi muito bom, velho. Aí você veja, né? Você veja bem. Já vamos encerrar já? Não, pode ir. Eu vou aproveitar. Daqui a pouco pode. Fala do curso. Tem uma Vou que fala falar. do curso. Ó, Vamos. eu vou aproveitar fazer aqui as minhas considerações aqui para todo o teu público, todo o meu público que está assistindo esse podcast. Quando eu fui convidado, eu confesso que me deu um frio na barriga, porque eu falei assim, oh Deus, como assim falar da minha vida? Mas depois eu pedi
intuição divina mesmo, o que falar. E eu quis abrir tudo sobre a minha vida para você que está nos assistindo, você que é do canal, desse podcast maravilhoso, canal do YouTube, enfim. Porque as pessoas que me conhecem, né, as mais íntimas, e são pouquíssimas, sabem da história da minha vida, mas a maioria não sabe. Muitas vezes entraram pessoas nas minhas redes sociais, e uma vez entrou um cara na minha rede social e falou assim: Clay Weigle, garoto de sorte. Aquilo foi pior do que se ele tivesse me dado um tapa no meio da minha cara. Por quê? Uma pessoa dizer que a tua história, que a minha história, a história de vocês aqui que vocês estão construindo na vida de vocês, esse novo projeto que vocês estão construindo aqui, é sorte? Não, não é sorte. Então, assim, não deixe ninguém desmerecer cada suor, gota de suor derramado, cada lágrima derramada, cada história vivenciada. Ninguém tem esse direito. Então, assim, primeiro fui lá, dei a resposta, eu falei, sorte não, porque enquanto você estava no seio da tua família se divertindo, eu estava ralando e batalhando a minha vida. Exato. Eu estou como cabeleireiro na profissão há 28 anos, vou completar 29 anos agora em dezembro. Espera a pandemia acabar. Vai vir um bolo platinado. Tomara. O Clay falou que com 30... Não, como ele é o rei dos platinados, ele vai trazer aquela carne com ouro em volta, sabe? Aquela carne bem bonita que a gente vê, que faz assim, Aliás, eu acho esse... Essa é legal. Eu acho esse cara do Saul o máximo. É muito bom. Não, ele tá no Brasil? Não. É, Nova York. Não, mas agora... Eu acho que ele tá em Nova York, ele faz Dubai também, se eu não me engano. Então, assim... Então, eu cheguei, eu falei assim, quando você estava aí se divertindo, né, curtindo a tua vida, eu estava trabalhando de domingo a domingo, porque desde os 15 anos que eu trabalho em salão e que eu trabalho como técnico. E viajando, eu queria muito, muitos finais de semanas, eu chegava, tipo, sábado à noite, cansado, meia-noite, 1h da manhã do salão, preparar a mala para no domingo seguinte, no dia seguinte, 5, 6 horas da manhã, eu estar no aeroporto para pegar um avião, ir dar treinamento 1 dia, 2 dias, voltar e continuar a labuta no salão, porque no outro final de semana já tinha outra viagem e assim foi minha vida. Não é? Então, assim, trabalhei e trabalho muito. Construí cada coisa que eu conquistei na minha vida foi com o suor do meu rosto. Exato. Então, assim... um recadinho que eu vou deixar para quem nos assistir e para a posteridade também é o seguinte: você é o senhor da sua vida, você é o senhor do seu destino. Não deixe que ninguém menospreze a sua história, mas antes de mais nada, não se menospreze. Não se julguem incapazes. Por quê? Eu penso assim, você tem 2 braços igual a mim, você tem 2 pernas igual a mim, você também, todos nós aqui somos iguais. O que muda é o tamanho, um é mais alto, outro é mais baixo, mas somos todos seres humanos capazes. Sim. Eu vejo esses caras aí, paraplégicos, cara, um atleta paraplégico em cima de daquele remo lá, botando pra quebrar, conquistando medalha de ouro em Olimpíada Paralímpica, e um cara que tem 2 pernas, 2 braços, uma cabeça pra pensar, um coração pra sentir, vem dizer pra mim que não consegue conquistar os sonhos deles. Então, assim, desculpa, não usa as tuas dores pra se acovardar na vida. Não aceito. Cara, não dá, porque eu poderia tá até hoje, ó céus, ó vida. Exato, fazer a vítima do mundo. Então, assim, como eu vejo pessoas que, inclusive, já vi muito pessoas, não é, chegarem, eu tive uma vida difícil, então só por isso as pessoas vão ter que me aguentar do jeito que sou. Não, meu bem.
Ninguém é obrigado a aguentar pessoas ruins. Ninguém é obrigado a aguentar pessoas mau caráteres, pessoas do mal que gostam de fazer o mal, se desculpando porque fizeram com ela. Desculpa, isso não é desculpa. Então lembre-se, você é responsável pelos seus atos. Ah, mas e o que fizeram comigo? Vá se tratar. Cuide da sua psique, cuide das suas emoções. Ah, mas eu não tenho condições. Coloque como meta na sua vida, coloca Deus na tua vida, coloca amor no teu coração, vai para o mundo aberto para dar o melhor e receber o melhor, porque senão você não quebra essa egrégora maligna. Você já imaginou se eu fosse hoje um espancador porque me espancaram e porque me abusaram sexualmente na minha infância? Então, gente, pelo amor de Deus, não é? Se curem. Se curem das suas mazelas e sejam exemplos para o mundo. É isso que eu penso. E assim, sei que muita gente, que a gente às vezes nem sabe, passou pelo que eu passei, pelo que vocês passaram na vida de vocês. Não tô querendo aqui ser mártir, não tô querendo aqui dizer para vocês que eu não tenho os meus dias de que eu acordo, desculpe a expressão, azedo. Não, de ovo virado que eu ia falar, mas eu vou falar já que você falou um palavrão muito pior. Cara, a gente é humano, a gente é humano. Então assim, mas aí o que você faz, Aclei? Primeira coisa que eu faço desde que eu me entendo por gente é rezar. Acordo de manhã, eu faço uma prece. Você pode ser do candomblé, da umbanda, da católica, da igreja evangélica, você pode ser espírita, você pode ser o que você quiser. Sendo boa gente... Sendo boa gente, pra mim é o que importa. Tua religião não me importa. Exatamente. Então, assim, faço a minha oração, me conecto com o divino, peço proteção pro meu pé, abaixo do meu pé, pra minha cabeça, acima dela, esquerda, direita, minhas costas, minhas frentes, me protejam. E uma coisa que a minha mãe de coração, minha mãezinha me ensinou, que eu levo pra vida. Passo meu perfume na nuca, meu perfume no umbigo, que é para as energias ruins não atrapalharem o meu dia, e vou pro mundo. Cara, não há um dia da minha vida que eu não acorde que eu não cante. Seja no meu banho, ou seja indo pro meu trabalho dentro do carro. Qual a primeira música que você cantou no dia? Amigo, depende do dia. Eu sou fanzaço de grandes vozes. Canta uma agora pra gente. Eita! Com falsete, por favor. Ai, com falsete, essa voz rouca que eu tô de frio. Assim, só pra o pessoal ver que você sabe cantar mesmo. Tem uma música que não é conhecida, mas é um enredo de carnaval da Beija-Flor, de um carnaval que eu assisti no Rio de Janeiro, com os amigos meus que tinham vindo de Nova York. Eu acabei indo lá meio que ciceronear meus amigos. E que ela é um lema para minha vida também, que eu acho fantástico, que é amar sem medo de errar, ver um brilho no olhar, amar é dar e receber, é tão bom viver. Uau! Muito bom! Então, assim, o enredo é lindo. Eles falam, inclusive, de Cosme e Damião, que eles são pioneiros nessa arte divinal do amor, né? É lindo, 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 lindo. E é isso. Então, eu saio, eu canto, e tem dias que eu tô no trabalho, às vezes a gente recebe as pessoas cheias de problemas, e por mais que eu peço a permissão para chegar perto daquela pessoa, por mais que eu não queira conectar a minha energia, é impossível. Você está pegando na pessoa, na cabeça da pessoa, que, aliás, espiritualmente, do evangélico, a pessoa do candomblé sabe, a cabeça do ser humano é onde ela se conecta com o divino. Então, ali você tem que ter muita responsabilidade na hora de colocar a mão numa pessoa e pedir licença, pedir permissão. Por quê? Porque você está lidando com seres divinos aqui na Terra, entendeu? E às vezes a gente pega um pouco da energia quando ela está muito pesada. Exato. E aí o que acontece? Então, assim, às vezes você absorve um pouco da energia da pessoa e aí eu preciso esvaziar esse copo para chegar em casa bem. E do decorrer do dia, às vezes eu vou no toalete, me fecho lá no toalete, faço minha prece ali, quietinho, um minutinho, depois eu volto a trabalhar. Quando eu vejo que a minha energia não tá legal, quando eu tô me contaminando com alguma coisa, eu saio do foco, que é aquilo que eu tô vivendo ali,
vou no toalete, faço uma prece e volto. Isso é raro, mas eu faço, porque raramente eu me contamino com energia externa. Raramente. Muito bom. A Clay, adorei. Foi sensacional a sua história. Eu quero que futuramente a gente faça uma live, que tenha as perguntas da galera, Legal. que aí você responde também, que são outras perguntas. Legal. Pra mim, isso foi uma conversa, não foi uma conversa, foi uma palestra. Te surpreendeu, na verdade, você se surpreendeu. Maravilhoso, me Surpreendeu. muito. Tanto quando o Wagner falou assim, não, hoje o Clay, eu falei, porra, mas por que eu vou falar com a Clay, sabe? Mas é Não, isso. porque é diferente pra gente, sabe? Eu fiquei, mano, tô muito emocionado, adorei. Sério, foi uma palestra, gostei pra caralho. Eu espero que todo mundo tenha gostado, foi muito foda. Na verdade, foi uma história de vida. E muitas lições eu aprendi contigo. Obrigado. Eu quero fazer aqui uma reverência, gratidão de todo o coração a todos os meus ancestrais, gratidão a Deus, gratidão à vida, gratidão a cada um de vocês por estarem aqui, vocês terem me convidado, gratidão pelo carinho, pelo respeito a mim como profissional e também para comigo como pessoa. E é isso que eu quis trazer, a verdade. Quem sou eu? Muito bem. Obrigado. E fala do teu curso. Não Verdade! esquece. Semana que vem, né? Semana que vem. Boa. Semana que Quis vem. encaixar a agenda, porque tem um Gente, curso. olha, dia 26. Aliás, eu vou falar uma coisa aqui em primeiríssima mão. Boa. Exclusivo. Soltem o quanto antes. Gente, quando eu decidi fazer essa retomada do curso, a gente foi ver tudo direitinho que precisava, né? O distanciamento, quantidade de pessoas, tudo tá tudo ok, graças a Deus, tudo certinho. Será dia 26, agora de julho. Começamos às 8h30 da manhã, podendo se estender até às 19h30. A coisa mais maravilhosa que aconteceu é que a marca, uma das marcas mais poderosas do planeta, está como nossa parceira, se ofereceu para ser patrocinadora oficial do meu Excelente. curso, a Keune, que é uma marca holandesa divina, que eu sou apaixonado e já uso os produtos há muitos anos. É realmente de excelência. E é claro que eu tive a grata surpresa do grande mestre Marco Antônio de Biagi anunciar que ele virá pessoalmente para o encerramento do meu curso. Olha. Para tirar uma foto com cada um dos profissionais que estão participando e ainda vai dar um livro dele autografado, que, aliás, quem não leu, leia. O livro é lindo, é uma história, uma lição de vida. Excelente. Então é isso. Excelente. Obrigado. Ainda tem oportunidade para quem quiser se inscrever no curso? Se não me falha a memória, tá? Eu posso estar muito enganado, mas eu acho que só restam 4 ou 5 vagas, porque foi rápido. Então corre lá. Gente, corre lá. Olha, manda um direct no meu Instagram, no @aclayhairstylist, que ainda dá tempo. Ou você manda Você pode ligar direto no salão também. O mais fácil é você mandar um direct. Manda um direct com o teu contato, que a nossa gerente de cursos já entra em contato, pega os dados e você garante sua vaga. Não vamos perder assim, gente. Beleza, a gente vai deixar o... O cara mais foda do... Isso aí, a gente vai Obrigado. deixar os links na descrição do vídeo aí. Siga o Aclay. Vou deixar, siga também o @Papo de Magnata no Instagram, dá uma força lá pra gente crescer o canal aí também. E é isso aí, pessoal. Obrigado aí por ter assistido, obrigado, Aclay. Obrigado. Valeu! Muito foda, foi muito Obrigado. E roda a vinheta. Valeu.